a Bíblia também para participar. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite pela tua boa palavra. Te pedimos, Senhor da glória, o Senhor que dá. Tu és o Pai das luzes, é o Senhor que revela. Tu és aquele Deus amado que pega aquilo que está oculto, Senhor, e revela. Tu és o grande de Israel, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor, meu Deus, que nos salvou, meu Deus amado, pelo sangue de Cristo Jesus. E nós te pedimos nesta noite, fala conosco, por amor do Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra em nossos corações, nossa alma, ó Deus, o nosso espírito, meu Deus, fala, Senhor, com poder e com autoridade, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Sente aí. Irmão, está conosco nesta noite a Sandra, cadê a Sandra? Levanta a mão, primeira vez aqui. E o José Felipe, primeira vez? Levanta a mão. Olha aí, primeira vez, jovem abençoado. O Lúcio Silva, cadê o Lúcio? Levanta a mão, Lúcio, deixa eu ver você. Levantou a mão, não vi, não foi? Foi rápido. Glória a Deus. Amém? Então vamos no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte, sintam-se bem. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem é a separação espiritual do crente. Separação espiritual do crente. Quem tem uma Bíblia pentecostal, nesse mesmo capítulo, você vai ter esse estudo aí. Tirei daí, então não tem que falar, né? Está lá, quem tem a Bíblia pentecostal, está nesse estudo aí, tá certo? Aí você vai pegar algumas coisas, né, de revelação que o Senhor vai dar na hora que eu creio que Ele dá, tá bom? Então, nós temos que entender, nós os crentes, o conceito de separação espiritual. Está falhando aqui o microfone, vou trocar as baterias, alguém possa fazer isso. Oi. Oi, som. É só a bateria. Glória a Jesus. Então, entender o conceito de separação espiritual, para nós é fundamental para um bom relacionamento do crente com Deus. Nós aqui ouvimos o pastor Luiz Carlos trazendo a mensagem. Tudo isso que ele falou aqui, tudo que ele falou,
se cumpre, Deus faz. Tudo isso, irmãos. Mas se a pessoa não tiver um bom relacionamento com Deus, ela só vai desejar e ver os outros contando testemunho, e ela fica para trás. Porque a questão aqui é como nós estamos se relacionando com Deus. Hoje no dia, o Senhor falou 2 vezes ao meu coração algo. A primeira vez, a segunda vez. Na segunda vez eu ainda não tinha entendido. Depois eu fiquei, aí deu um estalo. Aí eu, Jesus, você falou comigo 2 vezes e eu vou entender agora. Quando nós estamos bem com Deus, quando o nosso relacionamento está bem com o nosso Deus, nós conseguimos perdoar com facilidade. Nós não deixamos a maldade desse mundo entrar no nosso coração. Nós somos pessoas ativas, e não passivas, mas ativas na obra de Deus. Nós abrimos a nossa mão com generosidade. Nós olhamos para os perdidos e sentimos a miséria deles, e o nosso desejo é ajudar. Por quê? Porque dentro de nós, irmãos, opera um poder, e esse poder é o poder que é gerado através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos conduzindo a uma vida de santidade. Essa vida de santidade que Deus quer de nós é esse relacionamento com Ele. E aí, quando nós temos esse relacionamento com Deus, que é na vertical, nós também produzimos bons relacionamentos na horizontal com as pessoas. E aí nós passamos a produzir mais no reino de Deus. A Bíblia diz assim para nós que se o machado estiver embotado, dobra-se a força, trabalha-se mais para cortar uma árvore. Mas se ele estiver amolado, rapidamente se faz aquele trabalho. Deus não está falando aqui no conceito do machado, está falando de nós. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus tratar a nossa vida, nós somos um machado afiado nas mãos dele. Nós teremos mais resultados, nós teremos mais o agir de Deus. Nós teremos não só nos cultos de domingo, mas em todos os cultos, seja até mesmo aqueles menores de oração, nós vamos viver o agir, o poder do Espírito sobre nós, pessoas sendo libertas, sendo salvas, curadas. E aí a gente pergunta assim: por que Deus não está fazendo mais isso no nosso meio? É porque nós estamos muitas vezes se distanciando do Senhor, porque tudo isso quem opera é Ele no nosso meio. Nós somos apenas ferramentas do Senhor. Tem uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes que ele diz que Deus primeiro trabalha em nós. Então, irmãos, diante de tudo, de todas as coisas que nós podemos pensar e imaginar em relação a Deus ou a obra de Deus, Deus está interessado em nós, irmãos. Deus nunca esteve interessado primeiramente que nós viemos fazer alguma coisa para Ele, porque o mesmo Jesus fala para isso lá em João capítulo 15, porque sem mim nada podereis fazer, e nós só podemos fazer alguma coisa quando nós estamos nele e Ele está em nós. Então Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então isso, para entender, nós precisamos entender a separação espiritual do crente.
E aí a Bíblia vai falar da separação espiritual, meu irmão, de duas maneiras: uma maneira positiva e uma maneira negativa. Uma maneira negativa, ele está falando assim: olha, separem-se, né, do pecado, separem-se, né, da vida que nos corrompe a alma, separem-se, né, do mundo, separem-se das imundícias, separem-se das coisas que o mundo oferece. Separação espiritual é isso, é nós separarmos, sairmos dessas coisas. Isso é o negativo. Positivo é separar-se para Deus, é você dizer: Deus, eu quero ser teu, Senhor, eu quero pertencer a ti, Senhor, eu quero que o Senhor faça a morada na minha vida, Senhor, eu quero que a minha vida seja totalmente rendida e entregue nas tuas mãos, faz conforme a tua vontade. Então nós precisamos entender esse conceito. E aí, amados irmãos, no Antigo Testamento Deus queria algumas exigências para o seu povo. Se alguém chegar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Sabe o que o Senhor quer de nós, irmãos? Te fala assim: Senhor, você quer que eu faça mais a tua obra? Senhor, o que você quer que eu faça mais, Senhor? Eu quero fazer mais para ti. Se você chegar para o Senhor e perguntar a Ele, a resposta é essa: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor fala assim: a tua santificação. Porque se você dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor me santifique, aí Ele tem você nas mãos, Ele te usa. Aí, meu irmão, aleluia, levanta um gigante da altura de 3,10 metros e bota um exército todo, irmãos, para ficar com medo. Aí vem só um, cheio do Espírito Santo, e diz: quem é esse incircunciso que quer enfrentar o exército do Deus vivo? A diferença está aí, irmãos, como nós estamos vivendo com Deus. É nossa comunhão com Ele. Aí o impulso, o poder, a autoridade que nos dá, essa autoridade que o pastor Luiz Carlos falou aqui, que a gente tem que ter, irmãos, não só nessa área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área conjugal, na área espiritual, na área financeira também, irmãos, ela é dada por Deus quando você se dedica para Ele. E como é que eu faço isso, pastor? Obedecendo e cumprindo a sua palavra. Louvado seja Deus. E aí lá em Levíticos capítulo 11, versículo 44, e Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, vamos lá primeiro para Levítico. Diz assim o Senhor, olha quem diz o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santo. Vós primeiro vão se consagrar, vós primeiro vão se separar, vós primeiro vão se dedicar, aí vocês serão santos. Aí vocês serão santos. Mas tem mais, olha para o texto: e não vos contaminareis por nenhuma enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Deus fala também sobre a contaminação. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 diz: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Quer dizer, irmãos, essa mistura, o que é que Deus está falando para nós, querido? Que nós devemos ser puros, que a nossa linhagem tem que ser pura. Quer dizer o que, irmãos? Que o nosso relacionamento é com pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero falar uma coisa para você dentro desse texto, querido, pegando esse texto, não falando de matrimônio, mas falando do princípio que eu quero que você entenda. Quando você se relaciona com pessoas que o coração dela é do mundo, que o coração dela é mudando, se você não cuidar, você vai passar um período com essa pessoa, e você, se não cuidar, você vai começar a fazer o que ela faz. Como também pode ser que essa pessoa que vê o seu comportamento, não está se relacionando, é ver o seu comportamento, um comportamento santificado, um comportamento que agrada a Deus, um comportamento no meio de uma geração corrompida, mas Deus faz que você brilhe no meio, sabe, de uma geração corrompida, como luzeiros no céu. As pessoas olham para você e dizem assim: esse crente, esse irmão, essa pessoa é diferente. O que tem nela? Espírito Santo, irmãos.
Não é o nosso rosto que é bonito, não é a nossa roupa que é bonita, não é o nosso corte de cabelo que é bonito. Vocês estão entendendo? Não é isso que vai atrair o mundo, irmãos. Eu tenho que colocar a melhor roupa para atrair as pessoas do mundo para a igreja. Não é isso que vai atrair as pessoas do mundo. O que vai atrair as pessoas do mundo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a conduta. A pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, é aquela que é diferente. Ela tem um linguajar diferente, ela tem uma atitude diferente, ela tem uma comunicação diferente. Irmãos, ela tem tudo na vida dela que é diferente. As pessoas vão logo notar. Por quê? Porque o mundo vive um caos. Quero que você entenda isso nessa noite. Então Deus fala também, irmãos, nessa contaminação em relação a essa união com pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Lá em Esdras, capítulo de número 9, versículo 2, diz: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Irmãos, aleluia, a igreja de Jesus, diga assim: a igreja de Jesus, bem forte, a igreja de Jesus, ela é santa, ela é imaculada, ela é perfeita. Amém, querido? Eu estou falando da igreja de Jesus, não da minha igreja, não da igreja, aleluia, porque os homens dizem: é a minha igreja, aleluia, é o meu povo, e coloca uma placa, e coloca uma denominação. Tudo isso faz parte, irmãos, do que nós temos neste mundo. Mas a igreja de Jesus é essa que vai subir. Ela é santa, e ela é constituída como um povo santo e separado. Louvado seja Deus. É essa igreja que vai subir. O povo de Deus deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Aleluia. E aí no Novo Testamento, Deus, o Senhor, irmãos, Ele exige a separação do crente. Primeiro, o Senhor vai exigir a separação do crente das coisas deste mundo. Vamos ler 2 versículos lá em João 17, versículo 15 e versículo 16. O Senhor quer a nossa separação do sistema corrupto desse mundo. O que diz aí? João 17 é a oração do Senhor, e Ele está orando, pedindo por nós, pedindo pela igreja, por nós, porque Ele diz: aqueles que ainda vão crer. Então é nós também, amém? Você crê nessa palavra? Então é para nós também, amém? É para a igreja. Então escute, o que Ele diz? Não peço que os tireis de quê? Do mundo. A questão aqui não é do mundo físico, porque, irmãos, nós sabemos que um dia nós partiremos para a glória, amém? Quem tem essa esperança? Mas aqui, irmãos, o Senhor sabe que nós continuaríamos ainda no sistema mundano. E esse sistema mundano, irmãos, é que está acabando, corrompendo as pessoas dia após dia, e também tem sido sorrateiramente se filtrado no nosso meio. Mas o Espírito Santo está nos dando graça para nós entendermos, irmãos, aquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence ao mundo, amém, irmãos? Então Ele diz: eu não quero que vos tireis do mundo. A oração de Jesus é essa: eu não quero que o Senhor, que o Pai, né, que os tire do mundo, e sim que os guarde de quê? Do mal. Na oração sacerdotal de Jesus, Ele entendeu que esse sistema mundano é que corrompe as pessoas. Mas levanta a tua mão, irmãos. Mas a igreja cheia do Espírito Santo continua ainda, aleluia, liberta, livre, continua ainda santa, imaculada. Estou falando da igreja cheia do Espírito Santo. A igreja, irmão, não é essas cadeiras, a igreja não é essas paredes, a igreja, eu e você somos nós juntos, aleluia. E aonde o Espírito de Deus habita, e aonde Ele tem domínio, e aonde Ele vem e liberta, e aonde Ele vem e transforma, e aonde Ele vem e nos dá discernimento,
para dizer, irmãos, que nós temos que sair deste sistema mudando deste mundo. Aleluia. Deus ordenou, irmãos, a separação entre o crente. Escute isso, Mateus 18. Entre o crente e aqueles que na igreja pecam e não se arrependem dos seus pecados. Pastor, tem esse tipo de pessoa? Claro que tem. Se você quiser ser uma pessoa santa, separada para Deus, irmãos, então lá vai a primeira dica para você, sabe qual é? Não é minha, é da palavra de Deus, mas quer dizer para você, querido: se separe de pessoas que gostam de andar no pecado. Irmão, se você quer ser uma pessoa santa e quer andar abraçado, quer andar junto com pessoas que o coração dela é mau, que o coração dela é ímpio, que ela murmura de tudo, que ela fala mal da igreja, que ela fala mal do pastor, que ela fala mal da pregação, que ela fala mal dos louvores, irmãos, que ela fala mal da hora da oferta, sai de perto dessa pessoa, se você quiser ser uma pessoa santa. Aleluia. Mateus capítulo 18 diz assim, escute isso: se o teu irmão pecar contra, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, ganhaste o quê? O teu irmão. Vai passando. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Agora, veja isso, irmãos. Mas se ele não te atender, se ele continuar ainda, irmãos, com a língua ferida, se ele continuar ainda com o coração, irmãos, azedo, se ele continuar ainda, irmãos, revoltado contra a tua vida, se ele continuar ainda com raiva de você, ei, querido, nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus, esta palavra que nos rege, essa palavra que nos direciona, e quando nós vivemos essa palavra, nós estamos debaixo da cobertura de Deus. O que é que diz o texto? Se ele não te atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil um publicano. Essa pessoa é uma pessoa mudana, está desviada da igreja. Oh, meu irmão, ande com pessoas, olhe para mim aqui, ande com pessoas que é cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu sei que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Irmão, você chega para falar com ela, e a primeira palavra que ela vai dizer, irmãos, é da Bíblia. Ela vai falar alguma coisa do céu, ela vai, irmãos, dizer alguma coisa, aleluia, espiritual para você. Amém? Quem está entendendo? Pastor, é a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é carnal, irmão, vai falar de novela, falar de futebol, falar de filme, falar de série, falar de internet, de tudo isso que a carne, irmãos, deste mundo quer. Mas a que é espiritual não perde tempo, ela quer falar de Jesus, ela quer falar do Espírito Santo, aleluia. Ela vai dizer assim, irmão, tu foi no culto, quem teve aqui domingo de manhã no batismo, aleluia, foi bênção, não foi, irmãos? Se foi no batismo, foi bênção. Ei, o culto à noite da celebração, foi bênção, não foi? A pessoa tem prazer em falar das maravilhas do céu. Mas por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Ela é cheia. A nossa atitude nessa separação do mal deve ser de quê, irmãos? Presta atenção. A nossa atitude nessa separação do mal deve ser de ódio. Pastor, ódio é ódio, diga assim, ódio ao pecado. Você tem que odiar o pecado, irmãos. A impiedade, odiar a conduta de vida corrupta deste mundo.
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 9. Leia comigo aí. O amor seja sem. O amor seja sem. Detestai o quê? Detestai o quê? Irmãos, tudo que for do mal você tem que detestar. Tudo que for do inimigo você tem que detestar. Tudo que for de pecado, irmão, deteste isso. Coloque no seu coração, repude contra essas coisas. Mas o texto termina dizendo: mas apegando-vos do bem. Aleluia. Só tem um que é bom, irmãos. Quem é? Só tem um que é bom, quem é? É Deus, o Pai. Você lembra lá do jovem rico? Bom mestre, bom mestre. Jesus olha para ele e fala assim: bom, só tem um que é bom, e esse é o Pai. Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é bom, irmãos. Então se apegue a Ele, se apegue à palavra dEle. Aleluia, como diz lá, aleluia, lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. Ei, querido, se você está passando pelo momento difícil, comece a se apegar com as coisas boas de Deus. Vá para a palavra, vá para os louvores espirituais, vá para a oração. Não perca culto, porque você será cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa atitude nessa separação do mal deve ser, irmãos, oposição à falsa doutrina. Eu não quero puxar bola para ninguém aqui não, irmãos. Embora que eu ando em algumas igrejas às vezes, também não é falando mal de igreja de ninguém não, mas eu louvo a Deus pelo nosso ministério. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque você vem para um culto, não interessa quem vai estar pregando, irmão. Se a pessoa, ela prega ou não prega. Tem gente que faz esse tipo de separação. Mas aqui no nosso ministério, a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é pregada. Olhe para mim aqui, irmãos. Nós somos cheios de defeito. Quem também tem defeito aí, irmãos? Eu sou cheio de defeito. Mas a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é pregada, irmãos. Aleluia. E nós temos, querido, que ir contra a falsa doutrina. Essa falsa doutrina, irmãos, que está corrompendo pessoas. Não existe, querido, outro caminho. O próprio Jesus disse o que lá em João 14:6? E disse-lhe Jesus: eu sou. Nós sabemos disso. Isso está na palavra de Deus. João 14:6. Disse Jesus. Não existe outro caminho, só existe Jesus. Não existe outra verdade, só existe Jesus. Aleluia, amém. Não existe outra vida, só existe Jesus. Ele diz lá em João capítulo 11, versículo 35, se eu não me engano. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Então, se Ele é a verdade, então tem que ser pregado Ele, é Jesus, é a palavra. Ele é a palavra. E a palavra vai libertando quem escuta ela. Nós não precisamos aqui, irmãos, sabe, colocar enfeite nas nossas igrejas, embora que a gente queira o conforto para os irmãos, porque eu quero conforto também. Amém? A gente começou aqui, irmãos, era aberto. Quem aqui do passado aqui lembra que a gente começou aqui era aberto, não tinha nem parede. A gente começou a fazer culto aqui. Era o mesmo Espírito que estava operando, está operando hoje. Ele não saiu da gente, irmãos.
A gente mudou, agora a gente cobriu, a gente tem ar-condicionado, cadeiras confortáveis, amém, irmãos? Mas Ele continua operando do mesmo jeito, aleluia, porque se não fosse Ele, não tinha parede, não tinha cadeira, não tinha ninguém aqui dentro, só tinha um terreno vazio. Tudo isso que opera Ele, é o Senhor, é o Espírito Santo, irmãos, da nossa vida. Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja o quê? Anátema. A palavra anátema aí é amaldiçoado ou maldito. Então não vamos pregar outro evangelho se não for esse, irmãos. Mas é esse evangelho que batiza, é esse evangelho que cura, é esse evangelho que transforma o pecador, é esse evangelho, irmãos, que levanta o homem lá do fundo do poço, aleluia. É esse evangelho, querido, que pega o homem lá das malhadas, aleluia, lá dos curral de ovelha e coloca ele no lugar de príncipe. É esse evangelho, é esse poder, é essa autoridade, aleluia. Quem está recebendo? A nossa atitude na separação do mal deve ser, irmãos, de temor a Deus, ao nos aperfeiçoarmos na santificação. Temor a Deus. Nós vemos o capítulo 6, versículo número 14 até o 18. Vamos ver o capítulo 7, de 2 Coríntios, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tendo o quê? Escute isso, ó amados, tais promessas. Olhe para alguém e fala assim: você tem promessa, aleluia. Até o José aqui, o José Felipe que veio hoje, irmãos, ele tem promessa na vida dele, aleluia. Olhe de novo para alguém e fala assim: você tem promessa. Olha só o que diz, irmãos: tendo, pois, amados, tais promessas. Eu tenho a promessa. Quem crê que tem promessa, irmãos? Pastor, eu tenho promessa? Tem. E vou dizer de novo: você tem promessa de Deus na sua vida. E por que não aconteceu ainda? Vai acontecer, mas escute isso: purifiquemo-nos. Eu tenho promessa, então se purifica. Você tem promessa, então se purifica. Você tem promessa, então se purifica. Pastor, Deus um dia usou alguém para mim dizendo que vai fazer da minha vida, então se purifica que Ele vai fazer, porque isso é promessa. Te purifica, aleluia. Tais promessa, purifiquemos de toda o quê? Diga impureza, tanto da carne como do Espírito. Aí diz assim, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. Que maravilha. Para nós encerrarmos, qual é o propósito, irmão, da separação? Tu tem um propósito, Deus tem um propósito em tudo. Qual é o propósito da separação do mal? O propósito da separação, irmãos, de Deus para nós, ou melhor, da separação do mal, é que nós, como povo de Deus, nós vamos, diga comigo, perseverar na salvação. A salvação tem que estar em primeiro lugar da nossa vida, irmãos. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite cultuando ao Senhor, querido. A Bíblia não diz para nós, irmãos, quando Ele vem. A Bíblia não diz quando Ele vai vir. Nem Cristo Jesus, que é o Filho, Ele teve coragem de dizer, irmão, só o Pai sabe o dia, só o Pai sabe a hora, aleluia. Mas vai chegar esse dia, vai chegar essa hora. Enquanto não acontece, pastor, vamos perseverar na salvação. Perseverar em quê? Na salvação. E aí Paulo, irmãos, talvez um dos maiores teólogos que nós tivemos do cristianismo, porque ele recebeu do próprio Deus, irmãos, as revelações. Ele vai dizer para Timóteo, na carta a Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 16, conhecidíssimo nosso:
O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, ele é um jovem obreiro, um pastor de igreja. E Paulo, tendo cuidado de Timóteo, que ainda era muito novo, mas um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Tem muita gente preocupada com a vida dos outros. Tem muita gente olhando para a vida dos outros. Olha a roupa que a irmã veio para o culto. Olha a maquiagem da irmã. Olha o cabelo pegando fogo da irmã. Olha o sapato do irmão, chega, parece um espelho. Tem gente preocupado com os outros. E Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Antes, Timóteo, de tu olhar para as pessoas, que a gente olha, irmãos, a gente olha. Ei, não queira ser santo demais não, a gente olha ou não olha? Mas Paulo fala assim: antes de olhar para os outros, Timóteo, olha para ti, olha para a doutrina, porque as pessoas lá fora estão olhando para ti. Aleluia. Se tu está andando direitinho com Deus, se tu está caminhando direitinho com Deus. Ei, irmãos, muitas vezes, querido, nós chegamos antes do que a palavra, nós chegamos primeiro do que a palavra. E tem pessoas, irmãos, que chegam, mas a vida dela não condiz com a palavra, e quando ela vai pregar, irmão, não tem efeito nenhum. Ei, cuida primeiro de ti, da doutrina na tua vida. Anda em santidade, anda em perfeição com Deus, anda, irmão, na doutrina, porque quando tu chegar, Deus já preparou o ambiente da salvação. Vamos aplaudir o Senhor. Oh! Aleluia! Persevera na salvação. Qual o propósito, irmão, da separação do mal? Diga-se comigo: vivermos inteiramente para Deus, como nosso Senhor e Pai. Perguntaram, perdeu mesmo. Ainda bem que está gravado para alguém depois ouvir. Deus é tão misericordioso que não mandou gravar ainda, irmãos. Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o que é que Deus quer de nós, irmãos. Aí Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus, lê comigo. Respondeu-lhe Jesus: amarás de todo o teu entendimento. Aleluia. Não é só dizer, que a gente tem que dizer mesmo: Jesus, eu te amo. Porque a expressão do amor, irmãos, não é só a expressão linguística, não. Você tem que demonstrar esse amor. Como é que eu demonstro esse amor, pastor? É continuando firme. Ei, olha para mim, concorde comigo, que tem hora que está doendo. Concorde comigo, irmãos, que tem hora que você fala assim: Jesus, não aguento mais. Mas tem algo dentro de você que diz assim: mas continua. Ei, tem hora que você assim: Senhor, as lágrimas estão caindo do meu rosto. Tem hora, irmãos, que você, na presença das pessoas, você bota um sorriso, mas quando está sozinho, querido, você sente aquela dor, sente até gosto do sangue na boca, mas você continua, porque é por amor a Ele, porque foi isso que Ele fez, irmãos. Ele chega lá, querido, num Gólgota, e está orando, e de repente Ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque Ele sabia do sofrimento, irmãos, mas depois Ele diz: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, é a tua. Tem hora, irmãos, que dá vontade de desistir, mas o Senhor diz: continua fazendo a minha vontade. Aleluia, continua na minha vontade. Se amar, irmãos, porque falar de amar é bom,
Mas quando vem a pancada, quando vem a luta, quando vem a prova, aí você persevera. Ei, o Senhor fala assim: persevera, meu filho, persevera, minha filha, continua, continua. Não que a gente vai acontecer isso com a gente, é só para entender. Jesus perseverou até o fim. Levanta a mão, e o nome dele está acima de todo nome. Ei, Ele olha para você hoje. Quando Deus olha, o Pai olha para nós aqui, irmãos, a primeira figura que Ele vê não é você, não é eu. Ele vê o Filho dele lá na cruz do Calvário. Aleluia. A primeira imagem que Deus, o Pai, vê é do seu Filho. Aleluia. E aí, querido, se cumpre o que diz lá no capítulo 1 de Efésios, coloca aí versículo 3, Efésios 1, versículo de número 3: bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos tem, levanta a mão, quem nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A própria palavra diz, irmãos, que por Ele que é em Cristo é o amém. E o sim, o amém. Acho lindo, irmãos, aquela passagem quando aquele leproso, Jesus está terminando o sermão da montanha, está descendo, o leproso está escondido porque ele não pode aparecer. E quando Jesus vai descendo, irmãos, do monte, aquele homem leproso, ele se lança, diz Lucas que ele se lança aos pés de Jesus. Ei, irmãos, ele está ali arriscando a vida dele, e ele olha para Jesus assim, irmãos, levanta a sua cabeça, envergonhado, com medo, irmãos, frustrado da vida, mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Jesus olha para ele e faz uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Jesus estende a mão e toca nele, e quando toca nele assim: eu quero, fica limpo. Ele quer, irmãos. Diga para alguém: Ele quer te abençoar, Ele quer, é dele, é da vontade dele. Amém? E para encerrar, qual o propósito da separação do mal, irmãos? Diga assim comigo: Deus quer que eu me separe. Bem forte, Deus quer que eu me separe, para que o mundo seja convencido que há um Deus na minha vida. João 17, versículo de número 21. João 17, 21. E já fica de pé e vamos ler esse texto, todo mundo junto. Diz assim o texto, irmãos: a fim. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Vocês entenderam aí, irmãos? O mundo só vai crer. Isso aqui serve para as pessoas que estão orando para alguém da família. O mundo só vai crer quando você entender isso aí. Seja cheio do Espírito Santo para você. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos cantar um louvor.